Amada Igreja do Senhor Jesus, aqui presente nesse local chamado local de adoração, de louvor, a todos que vão nos assistir pela internet, graça a vós outros e paz, da parte do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glórias a Deus por isso. O Senhor Jesus, nessa paz maravilhosa, Ele diz para cada um de nós, Ele fala ao nosso coração todos os dias, e aqui na casa de adoração, não deixe seus problemas lá fora, traga-os para cá, para aos pés da cruz, o Senhor tratar de cada um deles. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Palavra do Senhor em Salmo 116, versículos 16 e 17. Vamos orar, feche seus olhos. Você ouviu a saudação apostólica, graça a vós outros e paz. Feche seus olhos, fale com Deus. E essa graça vem do nosso Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Você também ouviu no Salmo 116 o salmista dizendo: Senhor, sou teu servo. Senhor, eu vou te oferecer sacrifícios. Senhor, cumprirei os meus votos na tua presença, na presença de todo o seu povo e também nos átrios da casa do Senhor. Esse é o nosso Deus. Nós devemos louvar, nós devemos cumprir nossos votos e que nós devemos estar sempre sabendo que Ele cuida bem de cada um de nós. Oremos. Feche seus olhos, fale com Deus. Você está na casa de oração, onde nós juntos vamos adorar e louvar esse Deus maravilhoso, em que nós devemos oferecer sacrifícios de ações de graças nesse nome que está acima de todos os nomes. Senhor Deus, na tua presença nós estamos gratos porque até aqui tu tem nos ajudado. Glórias a Deus por isso. Te louvamos por essa paz e essa graça maravilhosa derramada em nossos corações. E te pedimos humildemente, Senhor, aceita a nossa adoração e o nosso louvor que será feito aqui na tua casa. Casa de adoração e louvor para todos os povos. E que nós possamos, ao sair daqui, continuar com esse espírito de adoração e louvor, sendo sal e luz dessa terra. Abençoe teu povo que aqui está. Abençoe teu povo que vai nos assistir pela internet no decorrer da semana. Alcança cada um, Senhor. Tu sabes o que cada um necessita, o que vai nos seus corações, o que está faltando ser melhorado, transformado. E é tu, Senhor, através do teu Espírito Santo que faz isso. E mais uma vez te pedimos, aquieta o nosso coração. Muita informação, e se nós ficarmos olhando as circunstâncias, nós vamos começar a ter medo. E nos ajude, Senhor, a olhar para Jesus, como nós estamos aprendendo na escola dominical e também nos cultos à noite. Olhar para Cristo, Ajude, Senhor, fortaleça a tua igreja. E obrigado por estarmos aqui juntos, com as portas abertas, para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso, te louvamos, porque sem ti nada podemos fazer. Por Cristo e para Cristo. Amém. Glórias a Deus por isso. Vamos
cantar um hino que tem como título Plena Paz e Alegria em Cristo. Vamos ficar de pé. Acompanhado pelo piano, nós vamos cantar esse hino que tem como título Plena Paz e Alegria em Cristo. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei de noite e dia. Aleluia, aleluia. Feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia. Feliz sempre cantarei. Glória a Deus. Quando você canta com o coração, você canta feliz. Glórias a Deus. Poder sentar, amados e amadas do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 3. Leitura da palavra do Senhor em Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler todos juntos, dos versículos 14 a 21. Efésios, capítulo 3, dos versículos 14 a 21. Todos juntos, ok? Nos fala assim a palavra do Senhor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor,
a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glórias ao nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Por isso, a esse Deus maravilhoso, glórias, honras na Igreja, em Cristo e por Cristo, por todas as gerações. Amém. Amém. Vamos cantar, vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor o cântico que tem o título Ao Rei. A esse Rei maravilhoso, o Senhor Jesus, o nosso Deus, que infinitamente mais sabe daquilo que pensamos ou pedimos. Amém. Cantemos. Soberano Deus.
Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus agora com os nossos dízimos e ofertas. Lembrando que hoje é o último domingo para a oferta missionária, onde a nossa igreja vai fazer coro com as demais igrejas e com as demais SAFs do nosso país, para juntos estarmos abençoando os nossos missionários, no Natal missionário. Então, se você veio preparado, coloque no envelope que está aí no banco, missão ou missionários, que a tesoureira vai saber para onde será essa a sua bênção e a sua entrega diante do Senhor. E para você que nos assiste, se você quiser fazer a sua doação, quiser fazer o seu ato de amor para com os missionários, você coloca o valor e 0,14 centavos no final. A nossa tesoureira vai saber que a sua doação, o seu louvor, a sua entrega foi para os nossos missionários, e com a nossa SAF, com nossas igrejas espalhadas pelo nosso país, nós vamos abençoar os nossos irmãos e irmãs missionárias que estão pelo Brasil e pelo mundo afora. A palavra do Senhor nos diz assim, para nós estarmos aqui diante do Senhor, trazendo nossos dízimos e ofertas. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens e sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Palavra do Senhor lá em Jeremias, capítulo 33, versículos 10 e 11. E tudo que em minhas mãos ficar, o Senhor vai abençoar. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Separei o meu melhor
em primeiro lugar. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue nos conduzindo nesse ato de culto, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. Nosso tema esse mês e no próximo mês é Venha o Teu Reino. Essa tem sido a nossa oração, venha o Teu Reino. E quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando de um relacionamento que nós temos com esse reino, no qual nós somos chamados de discípulos, nós somos chamados de embaixadores, nós somos chamados de súditos, nós somos chamados de testemunhas. Quando pensamos na nossa vida com Deus em termos de um reino, quais são as palavras que a Bíblia usa para se referir a nós? Testemunhas, discípulos, embaixadores. Nós pertencemos a um reino que não é desse mundo, irmãos. Nós pertencemos a um reino que é muito maior do que esse mundo que nós estamos vendo aqui. Nós pertencemos ao reino de Deus, é o governo de Deus sobre todas as coisas, é o propósito, a vontade, o decreto de Deus sendo realizado também nesse mundo, nessa terra, mas acima de tudo nós pertencemos ao reino de Deus que existe para a glória do nome dele. Então esse tem sido o nosso tema nesse mês de novembro, agora em dezembro também. E falar de reino é falar de um relacionamento. No primeiro domingo de novembro, nós vimos aqui, lá em Gênesis, o quanto que esse relacionamento ele foi quebrado. Falando em relacionamentos, vocês sabem que todo relacionamento tem seus encontros e desencontros, altos e baixos. É assim também o nosso relacionamento com Deus. Ali em Gênesis capítulo 3, houve a primeira ruptura desse relacionamento com Deus. Mas logo o próprio Deus, o Criador, o Redentor, ele foi ao encontro desse homem e desse casal perguntando: onde estás? Eles pensavam que podiam construir uma vida sem Deus ali no paraíso. Olha só que coisa, né? Não, a gente começou a confeccionar aqui uma roupa, a gente já estava pensando aqui em trabalhar, ou seja, construir uma vida sem Deus. Construir uma vida sem um relacionamento com o Criador. Tocar a vida sem o Redentor. Mas na sua graça, na sua misericórdia, ele vai ao encontro desse casal e pergunta: onde vocês estão? Onde vocês estão? O amor desse rei. Nós cantamos aqui o tempo todo ao rei toda a honra, toda a glória. Por quê, irmãos? Porque ele se importa conosco. Ele vem ao nosso encontro, ele vem nos resgatar de nós mesmos, ele vem nos resgatar dessa vida medíocre que muitas vezes pensamos em fazer sem ele, sem olhar para ele, sem perguntar qual é a vontade dele, sem se preocupar com a sua santidade, com a sua glória. Qualquer coisa fora disso pode ter o sucesso que for, mas é medíocre, porque é tentar construir uma vida, tentar tocar uma vida sem o Criador, sem o Redentor. Mas eu vou ter sucesso. Vai, até os 80 anos, 90 anos. Esse vai ter o seu sucesso. Mas aquele que constrói uma vida com o Criador, com o Redentor, vive para a glória dele eternamente. Amém, irmãos? No domingo retrasado, nós falamos aqui sobre esse reino na história de Davi, um sonoro não. Pois é, no reino de Deus você também escuta não. Não é para a glória do teu nome, é para a glória do nome de Deus. Quando Davi quis construir um templo, vai ser o teu filho. Domingo passado nós vimos aqui a promessa dele, na vida de Salomão, filho de Davi, quando ele disse: olha, ande em fidelidade, um aspecto desse reino, e você descanse nas promessas do Senhor. Então nós temos visto como que esse reino se configurou no Antigo Testamento. E por isso eu peço que você abra sua Bíblia, num dos livros do Antigo Testamento, num profeta pouco conhecido, mas muito precioso, um dos profetas menores, chamado de Miqueias. Então, abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, e nós vamos tirar algumas lições desse nosso relacionamento com Deus, no reino de Deus, através do livro do profeta Miqueias.
Jonas, Miqueias e Naum, né? Então, Miqueias fica entre o livro de Jonas e o livro de Naum. Eu não vou pedir para ninguém falar amém quando achar, porque essa palavra não é usada na Bíblia nesse sentido. Então, por favor, abram Miqueias, capítulo de número 5. Ora, qual é a configuração desse reino no livro do profeta? Quais são as lições que podemos tirar para a nossa vida, que faz parte desse reino? Nós pertencemos a um reino, que é o reino de Deus, e quais são as lições que podemos tirar a partir dessa passagem? Aqui no Antigo Testamento, o reino de Deus ainda está limitado a uma nação, a um povo, a uma etnia. No Novo Testamento, esse reino não é mais limitado a uma etnia, a um povo, a uma língua. Agora somos todos nós salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas ali no Antigo Testamento, o porta-voz, né, era o povo de Israel, desse reino. O reino de Deus estava configurado nas alianças, nos acordos, nas leis, nos pactos, revelados a um povo. No Novo Testamento é diferente, mas aqui ainda está restrito a um povo, de modo que nos livros do Antigo Testamento podemos tirar também lições referentes ao reino de Deus. E uma das passagens é o livro de Miqueias, capítulo 5, a partir do versículo de número 2, que diz assim: Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Pois bem, é de ti que me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Esse governante, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Amém. Até o verso de número 4. Repito. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, é de ti que me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está, em dores tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E esse menino, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Oremos mais uma vez. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. E como que em textos tão antigos, palavra tão antiga, podemos tirar lições para o nosso coração, nós que pela tua graça, pela fé em Cristo Jesus, fazemos parte desse reino. Ajuda-nos, ó Deus, a nos sentir, a nos olhar para nós mesmos como súditos, testemunhas, embaixadores, membros do teu reino, ó Pai. E quanto menos olharmos para nós mesmos como pertencentes ao teu reino, menos prazeres com os reinos do mundo, com o reino da terra, teremos para a glória do teu nome. Vem pelo teu Santo Espírito, ó Deus, manter essa chama viva em nossos corações, nossos olhos brilhando no nosso Rei, no reino do qual fazemos parte, que ao enfrentarmos as lutas, ou ao enfrentar as conquistas e realizações desse mundo, possamos sempre, ó Deus, olhar para o reino ao qual pertencemos, para a glória do teu nome. Que essa palavra, ela possa continuar, como de fato ela pode, nos instruindo para nos fortalecer cada dia e cada vez mais no reino do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Amém.
Meus irmãos, quem foi o profeta Miqueias? Um dos profetas menores. Quem foi o profeta Miqueias? Então, eu vou trazer aqui, antes de entrar nas lições que podemos tirar dessa passagem, um panorama, digamos assim, histórico. Me permitam algumas observações a respeito aqui da história desse profeta. Sabe de quem o profeta Miqueias foi contemporâneo na história de Israel? Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías. Do profeta Isaías. Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías. Logo, onde ele exerceu o seu ministério? Ele exerceu o seu ministério lá em Judá, Israel do Sul, cuja capital era Jerusalém, onde ficava ali o templo de Jerusalém, construído por Salomão. Miqueias era contemporâneo do profeta Isaías, ambos exerceram seu ministério ali em Judá, Israel do Sul, cuja capital era Jerusalém. Sabe de quem Miqueias e Isaías foram contemporâneos também? De dois outros profetas, os profetas Amós e Oséias. Só que, enquanto que Miqueias e Judá exerciam o pastorado ali na IPB de Jerusalém, Amós e Oséias exerciam o seu ministério no Israel do Norte. Pensando aqui no mapa da Palestina, algumas Bíblias têm um mapa aí no final, né? É assim, é bem compridinho ele. Então você tem aqui Israel do Sul, Judá, cuja capital é Jerusalém, onde está o templo, ali estão Isaías e Miqueias. E ao norte, Israel do Norte, o reino já estava dividido, você tem dois grandes profetas, Amós e Oséias, que eram profetas em Israel, lá no norte. Voltando para Isaías e Miqueias, tem uma peculiaridade. Isaías, irmãos, Isaías era o profeta dos palácios. Sim. Isaías era o profeta do bom hebraico, do hebraico estiloso, com palavras, com vocabulário riquíssimo, com adjetivos para o governante, com muitas palavras. Isaías é um profeta dos palácios, que frequenta ali, né, as altas cortes sociais. Isaías é o profeta que tem um contato direto com os reis, com os governantes. É aquele profeta que escreve 66 capítulos, que aparece ali dentre os profetas maiores. Já Miqueias não. Miqueias é um profeta da zona rural de Judá. Enquanto que Isaías está profetizando nos palácios, Miqueias profetiza ali, e o hebraico dele é bem voltado para o rural, para o campo rural. Miqueias é um pregador da zona rural ali de Judá. Não obstante essas diferenças, ambos, Isaías e Miqueias, eles estão imbuídos de duas mensagens, basicamente. Tanto Isaías quanto Miqueias, eles pregavam, em primeiro lugar, arrependimento incondicional do coração. Eles pregavam um retorno de coração e arrependimento ao Senhor da aliança. E, em segundo lugar, eles pregavam a respeito da confiança e da lealdade que o povo de Judá deveria ter em relação ao Senhor da aliança. Em primeiro lugar, por que eles falavam sobre arrependimento? Esse retorno de coração, devido, irmãos, às condições pecaminosas na vida moral, na vida social, na vida política e na vida religiosa de Judá, Israel do Sul, Jerusalém. No capítulo 6, aí de Miqueias, você pode conferir, você está com a sua Bíblia aberta, aí no capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 8, vejam que absurdo de pergunta o povo de Deus fez em relação à vida religiosa, fazia para Deus e aos profetas. Vejam que nível
horrível o povo chegou. Aí no capítulo 6, do versículo 6 a 8, o povo se perguntava do seguinte modo ao Senhor, né? Eles achavam que o padrão da aliança de Deus era muito alto, altíssimo. Logo, eles preferiam ali as alianças e os acordos com as nações egípcias e as outras nações. Eles disseram o seguinte, Miqueias 6, de 6 a 8, com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Eu virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Irmão, se qualquer outra nação perguntasse aquilo, os filisteus, os moabitas, os amonitas, isso seria razoável. Mas o povo de Deus desaprendeu a adorar. O povo de Deus desaprendeu a adorar. É como se a pessoa perguntasse assim, e o culto é 18 horas, é? 2 anos depois, perguntar se o culto é 18 horas. Não, não pode, não é possível. Pois bem, o desconhecimento da lei da aliança era tão grande no meio do povo de Israel, que eles fazem uma pergunta absurda dessa. E se você acha que é absurdo até aqui, olha o que eles perguntam aí no versículo 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Onde estava escrito isso? Em canto nenhum. Agora vem o pior. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Onde estava escrito isso, irmãos? Onde Deus havia pedido isso? Olha, você, por exemplo, você que não fazia parte daquele povo, você conhece o Antigo Testamento. Onde está escrito isso que Deus requer o sacrifício de crianças? Isso era coisa dos pagãos. Isso era costume daquele povo lá, dos pagãos. Mas vejam que a cabeça do povo está tão encharcada de paganismo, tão encharcada, a desconexão com a vida com Deus era algo tão horroroso. Se você quer ter um retrato melhor desse período, leia Isaías capítulo 1. Leia Isaías capítulo 1. A vida moral, religiosa, política e social era horrível. A ponto do povo perguntar, olha, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E aí Miqueias responde, não, claro que não. Versículo de número 8. O profeta Isaías diz não, Miqueias diz não. Ele já te declarou pecador. Ele já te disse pecador, ele já te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Ele já disse. O que é que Deus pede? Primeiro, que pratiques o quê? A justiça. Seja uma pessoa justa. Em segundo lugar, que ames o quê? A misericórdia. Porque se você é uma pessoa que pratica a justiça e não ama a misericórdia, você se torna legalista, perfeccionista. Então, pratique a justiça, ame a misericórdia e, por último, ande humildemente com o seu Deus. Irmãos, tanto Isaías quanto Miqueias, eles estavam imbuídos, em primeiro lugar, de uma mensagem que tem a ver com arrependimento, que tem a ver com retorno do coração, em obediência ao Senhor da aliança. O povo estava, me permitam aqui, viajando, como é que diz? Viajando, inventando 1001 coisas. O povo estava, 18 horas o culto, eita, eu pensei que era 19 horas.
Mas é onde? É de Honório Candiani ainda? Disperso, longe, achando que era para sacrificar crianças, igual fazia nas nações pagãs. E Miqueias diz, opa, voltem para o Senhor da aliança. Não, o que é que Deus quer de ti, de vocês? Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. É isso que Deus quer. Mas eu pensei que era 10.000 ribeiros de azeite. Não é isso. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Arrependimento, retorno de coração, volta ao Senhor da aliança, devido àquelas condições pecaminosas na vida moral, social, política e religiosa. A segunda mensagem também de Miqueias e Isaías era aquela exclusiva confiança, lealdade ao Senhor da aliança, diante de grandes nações. A fé depositada somente no Senhor. Meus irmãos, qual era a causa da vulnerabilidade e do desgaste do povo de Israel? Era o seguinte: grandes nações se levantaram naquele período. Grandes nações. Impérios globalistas. A Assíria, a Babilônia, o Egito, a Média e a Pérsia foram grandes nações da antiguidade. E Jerusalém e Judá? Uma nação muito pequena. Então, quando Judá olhava para si, diante daqueles impérios globalistas que se levantaram na história da antiguidade, muitos reis que foram considerados reis maus perante o Senhor, qual foi a causa deles terem sido considerados maus perante o Senhor? Porque eles começaram a fazer concessões. Eles começaram a fazer concessões. Eles começaram a fazer acordos. Eles começaram a criar laços. Do tipo, já que eu não posso contra eles, vou me juntar a eles. Já que não posso resisti-los, o que é que tem? Todo mundo faz. O que é que tem? Eu vou me unir a eles. Mas unir com esses reis, fazer concessões com essas nações, qual era o resultado? Esse tipo de pergunta que aparece no capítulo 6. Então eu tenho que oferecer meu filho primogênito como sacrifício pelo pecado da minha alma? Um tipo de pergunta absurda, por conta da influência das nações pagãs. Tanto Isaías quanto Miqueias, o tempo todo eles estão dizendo que a confiança, a lealdade deve ser dada somente ao Senhor da aliança. E que essas nações, diante das quais eles estão com medo, um dia, mais cedo ou mais tarde, essas nações virão para adorar aquele que se levanta em Judá. Amém, irmãos? É a mensagem desses dois profetas. Arrependimento, retorno de coração, volta ao Senhor da aliança, para de ficar disperso, distraído, desconectado de uma vida com Deus. É o retorno ao Senhor da aliança, a obediência ao Senhor da aliança e, em segundo lugar, a confiança depositada no Senhor da aliança. Só que esse tipo de postura da parte desses governantes ali em Judá trouxe um desgaste. Trouxe a descaracterização da vida espiritual de Israel. Descaracterizou, está aí. A gente vai matar o primogênito? Descaracterizou. Ou seja, a falência de todos os governantes, a falência espiritual desses governantes,
Porque os reis ali em Judá, eles não tinham somente um cargo político, não. O rei era um líder espiritual, o rei era um pai espiritual, o rei, o sacerdote e o profeta, essa tríplice função. O rei não tinha somente uma função militar, política, mas o rei também tinha uma função espiritual. E a falência desses reis, a falência espiritual desses reis, trouxe à tona então a promessa do Senhor Deus, a promessa de um governante, de um menino que iria nascer. Em Miqueias capítulo 5, de 1 a 6, irmãos, há o anúncio de um governante messiânico. Devido à falência moral, à falência espiritual dos governantes humanos de Judá, o próprio Deus levantaria esse governante. Veja aí que no capítulo de número 5, versículo 1, diz assim: agora ajunta-te em tropas, ó filho, ó filha de tropas, pôr-se-á a sítio contra nós. Essas nações, né, virão contra Judá. E o que elas farão? Ferirão com a vara a face, o rosto do juiz de Israel. E aí, juiz em letra minúscula não se refere ao Senhor, nem ao Senhor Jesus, mas os governantes, os juízes. Olha, a falência moral, espiritual de vocês é tão grande que vocês vão sofrer na cara a afronta das nações. Vocês estão querendo se aliar a essas nações. Vocês estão querendo fazer acordo com essas nações. Pois bem, sabe o que essas nações vão fazer com vocês? Elas vão ferir na face o juiz de Israel. Ou seja, aquilo que vocês amam, aquilo que vocês adoram, vai se virar contra vocês. Aquilo que vocês têm mais medo, vai se virar contra vocês. É por isso, irmãos, que no capítulo 5, versículo de 1 a 6, ele fala de um outro rei, de um outro governante, que não vai governar com medo, que não vai governar em conluio com as nações. Jerusalém foi afrontada na face dos seus juízes, sucumbirá diante dos seus inimigos, que ela tanto amou, que tanto ela quis fazer acordo. Mas aqueles inimigos vão justamente exaurir as suas forças e vai cessar toda a sua força para resistir. Mas eis que o próprio Deus vai agir mais uma vez. E lá na cidade onde Davi nasceu, qual é o nome da cidade? Belém, Betlehem, Beit, casa, Lehem, pão, casa de pão, lá em Belém. De lá de Belém, o Senhor Deus vai levantar um governante da família, da linhagem de Davi, que reinará para todo sempre. Você percebe, irmãos, que em apenas 3 versículos, veja como se começa do menor para o grande. Ele diz: e tu, Belém Efrata, uma cidade que pertence a quem? A Judá, próxima cidade. Depois ele fala não somente de Belém, Judá e Israel, no versículo 2, mas ele termina no versículo 4 falando dos confins da terra. Me fiz entender aqui? Deus levanta o governante ali, em Belém. Esse governante governa Judá. Esse governante governa sobre todo Israel. E esse governante leva o seu reino até onde? Versículo 4. Até os confins da terra. De quem Deus está falando, a não ser do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo? De Belém Efrata para Judá, de Belém Efrata para Israel, de Belém Efrata até os confins da terra, chega a regência e o governo desse rei, do Senhor Jesus, ao nosso coração. Amém. A nossa confissão de fé de Westminster, tenho dito aqui que no seu capítulo 8, versículo 1, ela diz:
Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote, o rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser a sua semente, no passado o povo de Israel, no presente a igreja, para, no devido tempo, esse povo ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Amém. Nós estamos falando de um reino, do qual nós fazemos parte. Muitas vezes sofremos, nos abatemos com o reino desse mundo, com o reino dessa terra. E acontece mesmo, é o calor do dia, é o frio, a mudança de temperatura, em todos os sentidos. Mas vamos nos lembrar que a nossa oração é: venha, venha o teu reino, para a glória de Deus. O que é que nós podemos tirar, então, dessa passagem aqui, tão curtinha, né? Apenas 3 versículos, para a nossa vida? Em primeiro lugar, irmãos, e aí olhando para Israel como um todo, nós falamos isso hoje de manhã aqui no encerramento da aula, né, que nós tivemos da nossa escola dominical. Eu disse, olha, eu vou falar de manhã, mas quem vem de manhã vem à noite, porque, né, não vai deixar de vir à noite porque de manhã já ouviu. Não, mas nós já falamos hoje de manhã sobre isso. Em primeiro lugar, a condição tanto de Judá quanto a nossa é similar. É muito similar. Em que sentido, pastor? No sentido, irmãos, de que sem a intervenção de Deus, sem a intervenção miraculosa, poderosa, santificadora de Deus, e sem a nossa devida dedicação, a tendência espiritual do nosso coração e da nossa vida é a desordem. Lembra que nós falamos de manhã aqui? A tendência é a desordem. Como assim, pastor? E aí eu citei o seguinte exemplo. Compra hoje um carro 0 quilômetro. Compra um carro novo. Um carro 0 quilômetro. Ou uma casa nova. Novinha, ninguém nunca entrou. Você pegou a chave e foi o primeiro a morar naquela casa. Aí você pega o carro novo, ou a casa nova, e você fecha. Diz, ok, comprei, mas eu vou usar só daqui a 1 ano. Ninguém vai tocar nesse carro. Eu lhe pergunto, em que condições esse carro estará? Pneu murcho? Bateria ruim? Se for no lugar de maresia, ferrugem? Aí daqui a 1 ano você diz, ué, mas eu comprei o carro 0 quilômetro, eu pensei que depois de 1 ano sem usar, era só bater a chave e sair. Opa. A tendência das coisas, mesmo que você não mexa, é piorar. É piorar. Opa, comprei uma casa nova. Ninguém vai entrar naquela casa. Vou deixar ela fechadinha, vou passar 1 ano sem ir lá. E você volta depois de 1 ano. Os homens que são donos de casa aí sabem, né? Sabe como é que é, né? Você passa 1 ano sem lavar, sem passar né? Depois de 1 ano que você volta na casa, como é que a casa está? Misericórdia, ninguém entra. Sabe por quê, irmãos? Porque a tendência é a desordem. Bem-vindo ao mundo, o mundo é assim mesmo. Ah, não, mas eu pensei que eu iria... A tendência é assim mesmo. É a desordem, é o caos. As coisas se degradam. É isso mesmo. Por isso que Deus vai ao encontro de Judá. Ô Judá! Opa! Te arrepende, Judá! Volta, Judá! Te dedica, Judá! Ô governante! Volta para o Senhor! Volta para o teu Deus!
Porque deixado à mercê de si mesmo, a tendência é a idolatria. Deixado em função de si mesmo, o resultado é a ferrugem. Deixado em função de si mesmo, a tendência é a acomodação. Deixado sem orar, sem ler a Bíblia, sem frequentar o culto, sem adorar, você acha que melhora? Só piora. Por quê? Porque essa é a tendência natural das coisas. Se isso acontece com coisas, imagina conosco. Por isso levanta-se Isaías, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, todos os profetas, falando cara a cara com os reis, dizendo: reis, vocês acham que vivendo desse modo, a tendência é melhorar? Não, irmãos. A tendência é nos afastar do Senhor, esfriar e a vida com Deus cair em desuso. Portanto, em primeiro lugar, quando se trata no reino de Deus, eu preciso orar, igual lembramos ontem lá no presbitério, na pregação de Abacuque: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Aleluia. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva o meu coração. Restaura a minha família no teu altar, aviva o meu coração, transforma a vida dos meus filhos, santifica o meu coração, a minha casa. Não, porque é assim mesmo, que todo mundo faz assim. A gente conhece muito bem aquela declaração de Abacuque, né? Ainda que a figueira não dê fruto, a minha alma se alegra, é uma bênção, mas vai lá para o capítulo 2 para ver o que é que ele diz. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva a tua igreja, fortalece a tua igreja, porque deixada em função de si mesmo, enferruja, o pneu murcha e fica só bolor. Se isso acontece com coisas, imagine com a nossa pobre alma. Portanto, irmãos, sem a intervenção divina, sem a devida dedicação na vida espiritual, o coração do crente e a vida tende à desordem. A segunda lição que nós aprendemos nessa passagem, irmãos, a primeira é o quanto nós devemos e podemos orar: venha o teu reino, aviva, Senhor, a tua obra, para refrear essa tendência à desordem, ao caos. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos, é a busca pelo conhecimento, pelo arrependimento, pela obediência e pela confiança na palavra de Deus em conexão com o Senhor da aliança. Vejam como que o conhecimento da palavra, aliás, o desconhecimento da palavra e da aliança, não sei o que faziam os sacerdotes, os reis muito menos, mas quando vê esse tipo de pergunta que aparece aqui em Miqueias: opa, então quer dizer que eu vou ter que sacrificar o meu primogênito pelo pecado da minha alma? Você percebia que o nível de conhecimento da palavra de Deus era zero? Não. Tem algo pior do que zero? Não tem, né? Não era nada. Como é que o povo de Deus poderia fazer um tipo de pergunta daquela? Então, em segundo lugar, vejo que no nosso relacionamento no reino de Deus, a importância do conhecimento da palavra, da obediência, do arrependimento, da confiança, da conexão com a aliança de Deus. Para que eu me sinta pertencente a esse reino, para que eu me identifique cada dia e cada vez mais com esse reino, eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso obedecer a palavra. Essa palavra não pode cair em desuso de forma alguma. O meu coração, a minha família precisa estar apegado a essa palavra. Se de um lado eu preciso da intervenção divina e da devida dedicação espiritual, em segundo lugar é o conhecimento da palavra, a obediência e a confiança. A terceira lição que nós aprendemos é o modo como Deus faz as coisas. O povo de Israel está ali naquela condição moral terrível, né? E de onde Deus fala
que vai levantar um governante. Esse governante, versículo 4, diz que, ao contrário dos reis de Judá, esse governante, levantado por Deus, se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. De onde vem esse governante? De Roma? Da Grécia? De Nínive? Da Babilônia? Preste atenção ao modo como Deus faz as coisas. Deus vai nos lugares humildes para suscitar dali um governante. O próprio profeta, em nome de Deus, pergunta: e tu, Belém Efrata, quem tu és? Quem tu és? Tu és pequeno demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. Quem tu és, Judá? Para figurar dentre os milhares de Judá. Belém, tu não és nada, mas és tudo. É de ti que sairá o que há de reinar de fato em Israel. Percebe, irmãos, como Deus dá um nó na cabeça da gente? Como Deus vai ao encontro dos humildes, das coisas aparentemente pequenas. Como que Deus vai ao teu encontro. Talvez você que não tenha aquele sobrenome, você que não tenha aquele, sei lá, aquela fama, aquela pessoa de sucesso. Talvez você que se sente uma pessoa pequena diante de grandes realizações. Você que às vezes acha que a sua rotina de vida não é tão importante, não é tão significante. Você que acha que às vezes dali não vai sair nada. Pois é ali que Deus vai. É o teu encontro que Deus vai. Onde você estiver. Deus poderia ter trazido esse governante de Roma, não poderia? Futuramente, opa, rapaz, ele vai sair no Face aqui, vai sair em todo lugar, vai dar câmera, vai dar fogos, vai dar tudo, porque ele vem de Roma, olha, ou ele vem da Babilônia, ele vem da Grécia, ele vem das grandes nações da antiguidade, e aí, olha, vai ser um show, vai ser um evento, vai ser um negócio, um show pirotécnico aí, vai ser bombástico aí, esse governante, rapaz, não tem. Ele nasce de uma virgem, numa humilde manjedoura, e ele vem de uma pequena cidade chamada Belém. Você daria vida por esse governante? Essa é uma pergunta. Você está disposto a dar a sua vida por esse governante? Isaías, riquíssimo no vocabulário, capítulo 53, ele vai descrevê-lo com outras palavras. Ele era um homem que não tinha aparência, ele era alguém que parecia oprimido. Lembram lá de Isaías capítulo 53? Pastor ali, no mesmo presbitério, junto com Miqueias. E os dois revelam a mesma coisa. Esse governante, ele vem de um lugar simples, como Belém. Você daria vida por ele? Esse é o nosso governante. Esse é o nosso Deus, que vai ao encontro das coisas simples e humildes, daquelas coisas que ninguém dá, não dá ibope, datafolha, não dá curtidas, não tem tantos comentários, mas é o encontro dessas pessoas que Deus vai, como uma cidade como essa, Belém Efrata, e diz: é de você, que és pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, mas é de ti, Belém, que sairá aquele que há de reinar em Israel. Amém, irmãos? O modo como Deus faz as coisas, na simplicidade das coisas que Deus observa. Então, em primeiro lugar, peça a intervenção de Deus. Dedique-se a uma vida espiritual, porque o seu coração e a sua vida e a sua casa
tende à desordem se deixado em função de si mesmo. Então, clame ao Senhor, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra, santifica o meu lar, venha o teu reino na minha vida, sobre a nossa igreja, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso país. Em segundo lugar, busque o conhecimento da aliança, da obediência, do arrependimento, da confiança, da palavra de Deus. Em terceiro lugar, preste atenção ao modo como Deus dá o devido valor às pequenas coisas, às pequenas rotinas, como que você pode encontrar Deus até mesmo naquelas coisas tão insignificantes que você acha que está fazendo, mas é dali que Deus vai trazer frutos, é dali que Deus vai honrar o seu nome. Você é Belém. Você é Belém Efrata, pequeno demais para figurar entre os milhares. Mas é isso que Deus ama. Não foi isso que ele disse para o povo? Que faças o quê? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, e terceiro, que andes humildemente com o teu Deus. Por que andes humildemente com o teu Deus? Porque se tem algo que Deus ama, são as coisas humildes. Quando ele fala da cidadania, quando ele fala das características, né, do cidadão do reino, quais são as características, né, do cidadão do reino, de acordo com Mateus capítulo 5? Qual é a primeira coisa? O cidadão do reino, ele deve ser o quê? Humilde? Rapaz, Mateus 5:3, isso mesmo. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Porque Deus diz que a primeira característica do cidadão do reino é a humildade. Porque Miqueias havia dito que tem algo que Deus ama, é que andes humildemente com o teu Deus. E é de uma cidade insignificante, humilde, que Deus levanta o seu Redentor, o seu governante. Belém, Efrata. E às vezes você está lá na sua rotina, onde você estiver, talvez você pode até pensar, né? Poxa, mas Deus nem escuta a minha oração. Ah, não, Deus escuta a oração do pastor, desse, daquele, né? Ah, mas a minha oração aqui... Pois bem, tem gente que às vezes acha até isso, que Deus nem escuta a sua oração de tão humilde, de tão simples. Pare com isso, em nome de Jesus. Olha aqui, ó. E tu, Belém Efrata, não é e tu, Roma, Babilônia, não, Grécia, não. E tu, Belém Efrata, é de ti que sairá o Salvador que há de governar em Israel. Amém, irmãos? Por último, descanse o seu coração no governo do Senhor da aliança. Descanse o seu coração em quem Ele é. Versículo 4 diz que Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será Ele engrandecido até os confins da terra. Descanse o seu coração em quem Ele é. Quem é Deus para você? O que Ele tem feito, você sabe. O que Ele fará, você ainda não sabe. Mas não importa o que Ele fará, o que vai acontecer, o fato é quem Ele é. E o texto bíblico diz que Ele se manterá firme. Enquanto nós somos volúveis, enquanto nós somos frágeis, complexos, Ele, por sua vez, se mantém firme e apacenta o povo. Enquanto que nós somos fracos, Ele nos apacenta na força do Senhor. Enquanto que nós somos humildes, Ele nos conduz e apacenta na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será Ele engrandecido até os confins da terra. Descanse o seu coração, então, quando você ora dizendo, venha o teu reino, descanse o seu coração em quem Ele é. E muitas vezes, quando surgem os problemas, os reclames da vida, a primeira coisa que nos esquecemos é de quem é o nosso Deus. Nos lembramos de tantas coisas, tantas demandas, tantos reclames, e nos esquecemos de quem Ele é, de quem está no governo das coisas, e de que modo Ele conduz as coisas. E Ele conduz a vida, irmãos, Ele conduz tudo, como descrito aqui, com firmeza
e na força do Senhor. Portanto, em último lugar, descanse o seu coração em quem Deus é, para a glória do nome de Deus. Amém. Oremos mais uma vez. Em pé, oremos ao Senhor. Peça, Senhor, eu percebo que naturalmente a minha tendência é me afastar de Ti. Por isso me ajuda, Senhor. Aviva o meu coração. Aviva o meu coração na Tua obra. Aviva a Tua obra, Senhor, no meu coração. A acomodação tende ao esfriamento. Meus irmãos, isso aconteceu ali com o povo de Judá e Israel, em que nós somos melhores nada. Portanto, faça a sua oração dizendo, Senhor, aviva a Tua obra. Que bênção terminar com Abacuque dizendo, ainda que falte tudo, eu todavia me alegrarei no Senhor. Mas não se esqueça que antes ele orou dizendo, aviva, Senhor, a Tua obra. Aviva o meu lar. Deixado em função de mim mesmo, cria ferrugem, poeira, o pneu fica murcho, a bateria acaba. Por isso, Senhor, eu preciso, aviva a Tua obra na minha vida, no meu lar, no meu coração. Intervém na minha vida, me traz de volta para a aliança, para a palavra de Deus. Em segundo lugar, irmãos, busque o conhecimento dessa lei, porque senão você vai fazer perguntas igual estava fazendo o povo ali de Israel. Perguntas absurdas, porque não conhece o Senhor da aliança, não conhece a palavra de Deus. Perguntas absurdas, próprio de quem parece que nunca tinha tido uma vida com Deus. Em terceiro lugar, ande humildemente com o seu Deus. Você, Belém Efrata, na humildade das coisas, na simplicidade, é ali que Deus vai ao teu encontro. E por último, descanse o seu coração nesse governante. Enquanto você é fraco, ele apacenta com força. Enquanto você é humilde, ele apacenta na majestade do Senhor. Venha o teu reino, é a nossa oração. E é essa oração que nós faremos de forma cantada nesse momento. Venha, venha o teu reino. Cantemos ao Senhor. Venha o teu reino.
Fale com Deus em oração nessa hora, em nome de Jesus, pedindo por isso mesmo. Senhor, venha o teu reino. Deixado por minha conta, dá ferrugem, poeira, pneu fica murcho, não dou conta. Venha ao meu encontro. Aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra. Faz-me conhecer a tua palavra, vivenciar a tua palavra para a glória do teu nome. Ajuda-me a valorizar o que tu amas, as coisas simples e humildes, Belém Efrata. Ajuda-me a descansar nas tuas promessas, para a glória do teu nome. Senhor Jesus, na tua presença, ajuda-nos a descansar no Senhor que governa na força do Senhor as nossas fraquezas. O Senhor que nos apacenta na majestade do Senhor, na nossa pequenez, na nossa fragilidade. Ajuda-nos a descansar no teu governo, porque tu és o governante do reino no qual fazemos parte para a glória do teu nome. Cada coração que adentrou aqui, cada família, em nome de Jesus, saia por essas portas ciente de que pertence ao reino de Deus, ao governante que governa até os confins da terra, que começou ali em Belém Efrata, que tomou conta de Judá, de todo Israel, até os confins do mundo e confins da terra. Se estende o teu reino e nós fazemos parte desse reino. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ao sair por aquelas portas, encarar o finalzinho de ano que temos pela frente, o restante de mês, o último mês de 2021, na certeza e cientes que fazemos parte do teu reino, para a glória do teu nome. Ajuda-nos a dar testemunho desse reino, a viver em santidade, na provisão e na graça desse reino. Louvado seja o teu nome. Que tudo que nossas mãos tocarem nas pequenas coisas, seja feito para a glória do nome do Senhor desse reino. Provê para o teu povo necessário, como nós cantamos, o pão de cada dia, o perdão de cada dia ser liberado, ó Deus. Fortalece cada um dos teus filhos aqui no teu reino para a glória do teu nome, com arrependimento, com fé, com confiança, com esperança, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, vão em paz, dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Dizendo: venha o teu reino, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as eternas consolações, o conforto, o ânimo, o encorajamento, a santidade do Santo Espírito de Deus, seja sobre cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Cantemos uns para os outros, mesmo à distância. Que o Senhor